Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre narrador não confiável. Mais uma daquela série para entender alguma coisa. Eu resolvi fazer alguns vídeos meio que de teoria literária e tal, mas não gostaria de dar esse nome, teoria literária, porque parece formal demais, didático demais, e a ideia não é essa. A ideia é dar algumas dicas para vocês sobre algum tema escolhido, sugerido por vocês, inclusive, né? Já me sugeriram falar sobre narrador não confiável, porque eu sempre comento em vídeos. E eu gostaria de fazer uma série assim, com dicas sobre algum assunto específico, mais ou menos ao estilo de Para Entender os Diálogos Platônicos. Mas vejam bem, não é a aula, eu não sou especialista nessas coisas. E sim, estabelecer um conversê assim entre a gente sobre um tema, e vocês também podem dar dicas, sugerir, contribuir, né? Uma troca. Porque não são aulas, não são videoaulas, eu não sou professora de literatura. Mas vocês sabem que eu gosto de estudar, eu me interesso muito por essas coisas. Eu sou formada em letras, embora eu não seja professora de literatura. Então são assuntos que me interessam. E vocês podem sugerir o que eu não souber, eu vou tentar pesquisar, enfim. E a gente vai trocando, mas não é aula, gente. Não entenda dessa forma, porque se fosse aula seria insuficiente. O que eu digo aqui são apenas dicas sem a intenção de esgotar o assunto. E se vocês perguntarem mais coisas sobre o assunto, a gente pode fazer um outro vídeo sobre o tema. Eu também quero fazer algum sobre poesia, né, para entender melhor poesia, poema, que já me pediram, e talvez eu faça uns 2 vídeos sobre isso, porque, né, mais coisa para dizer. Tô pensando em fazer um sobre foco narrativo. Enfim, me sugiram. Não que eu saiba tudo, mas eu sou estudiosa. Eu procuro saber o que eu não sei, e se eu achar que eu não dou conta, eu aviso, certo? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre narrador não confiável. Quando é que a gente pode ter essa desconfiança? Talvez a gente não saiba, às vezes a gente só tem a desconfiança. Às vezes é só um posicionamento nosso, outra pessoa pode achar que ele é confiável, né? Mas quando é que a gente chega a ter essa desconfiança? Normalmente quando os livros, as histórias são narradas em primeira pessoa e são narrações de memória. Mas como a gente pode desconfiar que o narrador é confiável ou não? Para isso, é bom a gente considerar uma coisa, a relação com o tempo. A questão do tempo. E agora eu vou citar Santo Agostinho. Eu já falei para vocês em algum vídeo que aquela obra, Confissões de Santo Agostinho, tem um capítulo, capítulo 11, que ele trata sobre o tempo. Você não pode fazer nenhum estudo sério sobre o tempo sem ler aquilo. E o que é interessante ali? Ele fala que o tempo só existe no presente. Porque o tempo passado é memória. Passado já não existe mais, o futuro ainda não existe. O que só existe é o presente, porque o passado já foi presente. Quando o passado ocorreu, ele era presente, não era passado. Ele é passado hoje, ele é passado em relação ao presente, que é memória. E o que isso quer dizer pra gente, né? Qual a importância que isso tem pra falar de narrador não confiável? O narrador não confiável, quando tá narrando suas memórias, ele está no hoje, no presente, no tempo do narrado, pelo menos, falando de um fato passado. Então aconteceu algo aqui, ele tá falando aqui. Só que, quando aquele passado era presente pra ele, muito provavelmente ele tinha uma percepção específica daquele passado, naquele momento. Naquilo que a gente está chamando de passado, mas que era presente para ele. Hoje, né, o tempo do narrado já é um outro tempo. Depois daquele fato ocorrido, já aconteceram muitas outras coisas que mudaram a percepção do narrador sem o narrador perceber até. Porque às vezes o narrador não é confiável não por má fé. É porque ele fala do que ele lembra, só que a nossa memória é afetada pelas coisas que acontecem depois do fato. A gente vai se transformando. É aquela história do Demócrito, que você não passa 2 vezes pelo mesmo rio, porque as águas já passaram e você já é outra pessoa. Ou seja, passou o tempo, nada é igual. O tempo não volta, nem quando a gente está falando a respeito dele, porque a nossa percepção sobre ele já é diferente. A gente vai falar de uma coisa do passado com a nossa emoção presente, com o nosso intelecto presente, com a nossa percepção presente. Então, quando há esse distanciamento temporal, cuidado.
Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque ao narrar memórias, às vezes o narrador está mal intencionado. Ele está fabricando a realidade de maneira proposital. Claro que vai ser de uma maneira favorável para ele, como acontece em Dom Casmurro. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, quem quiser mais detalhes, dê uma olhadinha lá, vou deixar no card. Aqui a gente tem um Bentinho que construiu uma realidade passada, construiu uma memória. E aí por que ele não é um narrador confiável? Porque ele apresenta o tempo todo elementos que evidenciam que ele não é confiável. Tem um momento aqui que ele fala, eu não tenho memória, mas eu tenho muita imaginação. Tem outro momento que ele fala, em livro a gente pode colocar o que a gente quiser. Vocês têm que perceber essas coisas. E os outros indícios que ele dá, né, de citar apenas os imperadores que foram traídos, os imperadores romanos que foram traídos com quem ele se aconselhou. E aqui é uma narração de um duplo. Ele se diz vítima e ele ao mesmo tempo evidencia que ele não é confiável. Então aqui o Bentinho, ele fabricou uma realidade se colocando na posição de vítima, se vitimizou. E o Machado de Assis foi brilhante porque ele foi indicando isso pra gente. Não é todo mundo que percebe, mas ele indica que o Bentinho não é confiável. Então ele está narrando as memórias dele, com tudo isso que eu falei, de um passado presentificado. A gente traz o passado para o presente e a gente dá um tratamento no presente para um passado. Então, quando a gente vai falar do passado, dificilmente é a fidelidade. Aliás, dificilmente é a fidelidade de narração do presente, inclusive, porque tem a nossa percepção. E é aquela coisa que o Leonardo Boff diz, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Cada um vê de um lugar, cada um vê de uma forma. Se para narrar o presente já é assim complicado, imagine o passado. Mas há narrativas sobre o passado que elas não são mal intencionadas, embora fique evidente que há uma mescla ali de percepção do presente com o que aconteceu no passado. Um exemplo disso é O Amante, de Marguerite Duras. Aqui ela conta a história, meio autobiográfico, né, de quando ela tinha 15 anos e se envolveu com o homem mais velho na Indochina. E a narrativa desta obra é muito bacana. Eu até falei deste livro naquele primeiro vídeo sobre melhores narrativas. Porque é meio poética, ela mistura passado e presente. Então aqui a gente tem um narrador que não é confiável, entre aspas, porque ela evidencia que ela tá misturando passado e presente. Às vezes ela fala em terceira pessoa, a menina às vezes fala um eu. E aí ela vai mesclando passado e futuro e vai evidenciando isso numa linguagem poética que é lindo. Então aqui não é que ela não seja confiável, ela tá deixando claro, ela não é mal intencionada, ela só tá explicitando como essas coisas se misturam. Percebe? Passado e presente, nossa percepção das coisas. Tanto a percepção do presente é muito particular, como a do passado também é muito particular, naquele momento passado e neste momento presente falando do passado. Olha como é confuso. Eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente tem um narrador, não entra na categoria de não confiável. Por quê? Muito pelo contrário. Neste livro aqui, a gente tem um narrador muito honesto. Honesto no sentido de evidenciar o mau caratismo dele. Ele evidencia lá um comportamento escroto e tal. Ele narra, não valora. Por isso que eu digo que ele não se culpa e não se desculpa. Ele narra, cabe ao leitor entender aquilo como algo valioso que demonstra, que denota a personalidade dele, aquele episódio da borboleta que eu já falei outras vezes. Ou não, ou entender aquilo como algo menor na obra, sem importância, mas ele narra. E como ele já tá morto, ele tá pouco se lixando, não tá nem aí pra nada. Então aqui a gente não tem um caso de um narrador não confiável. Agora eu vou tratar de exemplos de memória que são um pouco diferentes. Eu vou falar de Angústia, de Graciliano Ramos, A Queda, do Camus, e de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Vou falar desses dois primeiros. Tanto aqui quanto aqui, a gente tem narração de memórias, mas de uma mente que se culpa. Aqui também não há que se falar de narrador não confiável, muito pelo contrário. Ele não está fabricando a realidade, eu acho que está até carregando demais nas tintas, porque ele tem uma consciência de culpa
E a tendência é se penitenciar mais. Então, a avaliação que faz de si é até um pouco exagerada. Uma outra pessoa poderia fazer uma avaliação até contemporizando um pouco mais, menos dura. Aqui o narrador se denomina juiz penitente. Olha só, nos dois termos, juiz e penitente, já indica o tipo de narrador que ele é. Ou seja, ele está julgando e está se penitenciando. Então, aqui há talvez um exagero dele para se penitenciar, uma busca de redenção, talvez, não sei. E aqui, Memórias do Subsolo, também é um caso de narrador não confiável, é um caso parecido com o juiz penitente. Porque aqui é uma mente atordoada, o homem do subterrâneo, né? Aquela coisa muito comum em Dostoiévski, que a gente percebe no Raskolnikov, do Crime e Castigo, no Ivan, dos irmãos Karamazov, aquela coisa do duplo, né? Para Freud foi um prato cheio, para Nietzsche também, que é aquela questão de ter consciência do que é e não se penitenciar, é diferente, mas ele fica no imbróglio com a sua questão subterrânea, né? Não seria o inconsciente, porque a gente não tem acesso ao inconsciente, mas seria aos nossos pensamentos não confessáveis, a nossa percepção de nós mesmos, né? Que a gente não gosta de contar para todo mundo, né? Seria algo assim. E em Angústia, a gente tem a narração, né? Eu já falei desse livro também, nas melhores narrativas, em algum dos vídeos. A gente tem a narração de um sujeito que lá conta a sua vida, tranquilo, até que acontece um fato lá e ele começa a narrar de maneira angustiante. A gente vivencia, a gente está ali, é uma narrativa que vai angustiando a gente também. Não é que ele não seja um narrador não confiável, não tem nada a ver. Aqui é uma coisa que se distancia bastante dali, eu só estou citando só para comparar. Aqui ele vai indo, vai arrastando a coisa, e embora ele cometa alguma coisa lá que seria condenável, mas ele não chega a se culpar, ele não fabrica a realidade. Não, eu não quero falar o que ele faz para não dar spoiler, mas eu quero que vocês percebam e comparem bem essas narrativas para vocês perceberem o diferencial do narrador não confiável. E por último eu vou citar Memórias de Adriano. É memória de Adriano, só que não tem a ver com essas narrativas, porque não é em primeira pessoa. Então eu quero evidenciar isso. Para a gente julgar o narrador confiável ou não, nesse sentido que eu estou falando, tem que ser em primeira pessoa. Como ele está construindo a realidade, como ele está, qual é a percepção deles dos fatos. Aqui, a Marguerite Yourcenar, ela pesquisou a vida do Adriano e as memórias são dele, mas não contadas por ele. Então, aqui é uma perspectiva praticamente historiográfica, de contar, de narrar. É um romance porque tem alguma parte aqui de ficção, mas tem parte também de não ficção. Ela buscou contar de maneira fidedigna boa parte dos fatos, mas teve ficção aqui. E ela foi tão cuidadosa que acho que ela escreveu essa obra quase inteira, depois jogou tudo fora, escreveu de novo. Você vê a preocupação com essa questão. Aqui não há que se falar em confiança ou não confiança do ponto de vista do narrador, nesse sentido de narrador não confiável, porque não é a primeira pessoa. Não estou querendo dizer que tudo que ela escreveu aqui, a parte histórica aconteceu ipsis literis, né? Não é isso. Só estou dizendo que quando é em terceira pessoa, a questão é outra. Então, resumindo, narrador não confiável, narração em primeira pessoa de um fato passado. E a gente tem que perceber como o narrador fala de si. E ele pode falar de si de maneiras diferentes. Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala de si evidenciando comportamento. Escreve o comportamento em determinada situação que a gente percebe o que ele está querendo mostrar pra gente sobre a personalidade dele. É o Bentinho de Dom Casmurro. Ele chega a falar: eu não tenho memória, eu tenho muita imaginação. Então ele tá falando dele, ele tá ali dando indícios de que não se pode confiar nele. Coisas, no caso da Marguerite Duras, às vezes ela fala um eu, às vezes é a menina, né? A narração em primeira pessoa, depois em terceira pessoa, que já evidencia como
o narrador está se mostrando. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu não consigo lembrar de nenhum outro caso em que o narrador seja não confiável. O exemplo clássico é realmente Dom Casmurro. Nos outros casos, a gente tem que perceber o tipo de narração. No caso de A Queda do Camus e Memórias do Subsolo, a gente percebe um narrador que se condena. Aí, assim, ele não é confiável, mas não no sentido de má fé. Talvez não seja tão confiável assim. Ele é atordoado. No caso de Angústia, no caso de Memória do Subsolo também, ele tá ali em conflito. E no caso de A Queda, é um que está se condenando. Então, ele não é confiável, não nesse sentido de má fé, mas no sentido de estar sendo acometido por uma emoção muito forte de culpa, né? E aí talvez exagere um pouco. Então são essas nuances que a gente tem que perceber, né? E eu digo uma coisa para aliviar. Está tudo sempre na obra. A obra sempre vai parar em pé sozinha. É claro que cada um pode analisar de um jeito ou de outro, cada um tem uma perspectiva, mas está tudo ali, está dito ali. Uma boa obra, ela não precisa de auxílios externos, né? Às vezes a gente usa textos externos, teoria, não porque a obra seja insuficiente, é porque a gente não tem conhecimento suficiente para entender a obra ela por ela mesma, sozinha, inteira, em pé. Então, assim, por isso que vale a pena sempre retomar, né? Você lê uma vez, não presta atenção numa coisa, lê uma outra vez, você presta atenção no que não tinha prestado, e por aí vai, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês participem, comentem, me indiquem casos de narradores não confiáveis para eu ler, tá? Pra gente conversar. Me sigam nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Snapchat, Facebook, que estou sempre postando coisas lá. E muito obrigada por assistir. Se inscreva na página, não se esqueça de curtir, tá bom? O próximo vídeo dessa série para entender alguma coisa provavelmente será sobre foco narrativo, certo? Obrigada. Tchau.